Olá, tudo bem? Meu nome é Eric Rodrigues e esse vídeo é o vídeo inicial de um projeto que eu vou denominar como Conversa com o CEO. Bem, basicamente a ideia do vídeo é uma vez por mês, de preferência no primeiro dia do mês, ter uma conversa aberta em relação ao projeto, em relação ao andamento do projeto, em relação às coisas que a gente está pensando, debater um pouco com quem tiver dúvidas, tirar essas dúvidas e também colher alguns feedbacks, né? Para que a gente possa sempre desenvolver o projeto da melhor forma possível. E eu acho que para começar, a primeira conversa que a gente poderia ter é um pouco sobre o que é o projeto, de onde que veio, quem eu sou, quem nós somos, quais são as nossas ideias, o que a gente pretende fazer, qual que é o problema que a gente pretende resolver, né? E para começar eu preciso contar sobre mim, quem eu sou, o que eu faço, quais são as minhas habilidades e por que eu comecei a pensar neste projeto, tá? Meu nome é Eric Rodrigues, eu trabalho com informática, trabalho com a área de tecnologia, trabalho desde criança com essa área, então trabalho aí pelo menos há uns 10, 15, entre 10 a 15 anos. Digo isso porque teve um espaço ali de tempo de aprendizado, né? Para iniciar mesmo o trabalho. E, bem, eu trabalhei a vida inteira na área de tecnologia, mas também sempre tive muito vinculada à área contábil, né? Como eu sempre dei suporte à área contábil especificamente, na análise de sistemas, eu desenvolvi várias habilidades específicas da área contábil, né? Então eu aprendi bastante sobre administração de empresas, sobre gestão, sobre a contabilidade em si, sobre a parte tributária, toda a parte de compliance, e a junção dessas habilidades em conjunto com o terceiro nicho, que é mais uma parte de gostos pessoais mesmo, né? Eu sempre gostei bastante de política e de história, né? Então, nesse meio tempo em que eu estava trabalhando focado na área de tecnologia, principalmente vinculado à área de contábeis, administração, gestão de empresas, esse tipo de coisa, eu também fui desenvolvendo habilidades nesses hobbies, né? Seria política, economia, filosofia, história, esse tipo de coisa, né? E eu iniciei um projeto inspirado inclusive no Geração de Valor, do Flávio Augusto, que chama Politizei. E qual que era a ideia do Politizei? Eu conheço muitos canais de mídia, é, tanto mídias digitais quanto mídias tradicionais no Brasil, e normalmente elas sempre têm uma linha ideológica bem clara. Então, se você é um leitor ou um consumidor de conteúdo, você já vê na hora o que essa mídia pensa e qual que é a posição ideológica dessa mídia. A ideia do Politizei era difundir o conhecimento sem essa posição ideológica. Como que a gente consegue isso? É, Descentralizando a administração do negócio. Então, a ideia era conversar com outras pessoas que tocassem, ajudar a tocar o projeto, que tivessem ideologias distintas da minha, né? Eu sou liberal, libertário, na verdade, e e aí eu fui procurar esquerdista, fui procurar direitista, conservador, progressista, para poder me ajudar a tocar o projeto. Então hoje já deve ter mais ou menos umas 15 pessoas cuidando da página eu digo do Facebook, divulgando conteúdo também no blog. É um pouco mais específico, porque a gente faz um trabalho um pouco diferente, filtra um pouquinho para não ficar tantas informações assim de qualquer mídia, e divulgação de informações próprias. Nesse último ano, como eu tive muito focado na construção do site da XL em si, e em criar o material do projeto e trabalhar no operacional do projeto, então a parte de criação de conteúdo escrito não foi tão grande quanto foi no ano de 2017, por exemplo, mas em 2019 vai ser bem mais conteúdo. Mas bem, voltando. E o Politizei, que é esse projeto que envolve um pouco de crescimento pessoal, é uma plataforma onde que as pessoas poderiam
ver tutoriais, treinamentos, ver palestras, acompanhar notícias, acompanhar novidades, ver conteúdo filosófico, é, dicas de livros e uma série de coisas. Tem uma série de pontos que envolvem a ideia do Politizei. Então, isso começou com um blog lá atrás, há uns 4, 5 anos atrás, né? Vinculamos a página do Facebook e fomos trabalhando. Hoje a gente está com mais ou menos 4.000 a 4.500 seguidores, né? E o nosso trabalho tem sido em levar esses seguidores do Facebook pro nosso blog, pro nosso site, né? Para eles conhecerem melhor o projeto. Então, isso até mais ou menos 2016 eu fui tocando esse projeto do Politizei com mais intensidade, né? Chamando as pessoas, conversando e debatendo sobre política, passando bastante informação sobre conhecimentos em tecnologia, e eu tive os primeiros contatos ali em 2016 com bolsa de valores. Então comecei a desenvolver habilidades na área econômica, principalmente, para trabalhar com bolsa de valores. Eu sempre tive a visão de que investimentos, as pessoas diferenciam muito, eu digo no sentido da visão em que elas têm de investimentos, mas na verdade é tudo uma coisa só, são só classes de ativos diferentes e exposições ao risco diferentes. O que eu quis dizer é que as pessoas interpretam com certa facilidade investimentos em poupança, por exemplo. O pessoal não tem muita dúvida do que é investimento em poupança. Mas no Brasil, por exemplo, bolsa de valores é visto por uma grande parcela da população como um jogo de cassino, coisas desse tipo, né? Então, assim, a filosofia, na verdade, é a mesma, que depende da exposição a risco e a forma como que você se posiciona em relação ao mercado. Mas a visão é de que são mercados distintos, não o comportamento das pessoas, entende? E eu percebi isso lá mais ou menos em 2015, 2016, tá? E eu comecei a trabalhar visando de que se a gente tem um pensamento de que você tem que pensar na sua aposentadoria e você trabalha a vida inteira contribuindo para a previdência social pública, alguns fazem previdência privada, outros compram títulos do governo, outros só põem lá o dinheiro na poupança, esse tipo de coisa. Se as pessoas passam a vida inteira, em tese, pensando nesse objetivo final, por que não fazer alguma coisa um pouco mais trabalhada, né? Por que não se dedicar mais a esse objetivo? Então eu comecei a estudar bastante, e Bolsa de Valores, ele te abre um leque, né? Na verdade, investimentos em renda variável. Esse conhecimento te abre um leque de informações. Você aprende desde renda fixa até renda variável, desde commodities até derivativos, desde ações até títulos públicos e assim por diante. E você aprender sobre esses vários mercados, como lidar e construir habilidades no decorrer do tempo, sendo jovem, é melhor do que você simplesmente só pagar a aposentadoria social, ou então colocar um dinheiro lá na poupança e não se dedicar de fato ao assunto. O que eu quis dizer com isso é que as pessoas passam a vida inteira trabalhando para juntar renda, para se aposentar, mas não se dedicam quase nenhum tempo da vida em saber por que elas estão fazendo isso, como que é a melhor forma para fazer isso, e como que ela pode fazer isso de formas muito diferentes, né? Então a minha ideia inicialmente aí em 2016, 2015 era desenvolver habilidades em mercado de renda variável para poder prospectar minha aposentadoria mais para frente, né? Quer dizer, com mais habilidades, com menos dificuldades e investindo nos melhores locais, né? Isso foi se expandindo e se misturando um pouco com Politizei. Então alguns amigos meus começaram a participar disso, também me influenciar no sentido de coletar conhecimento, e a gente começou a trocar informações, né? Fizemos também algumas vaquinhas, assim, tipo no sentido, olha, nós acreditamos, por exemplo, que Petrobras esse mês vai subir muito, a gente juntava, vai acompanhando, você faz isso, você faz aquilo e tudo mais, e a gente foi pensando em montar no futuro um clube de investimentos e utilizar o Politizei para poder difundir conhecimento para esse grupo e também ajudar tanto
na interação das pessoas, quanto na difusão dos conhecimentos do projeto em si, do que estava acontecendo, né? Da performance e assim por diante. Qual que é o grande problema em relação a isso? É que eu não sei exatamente como funciona a legislação internacional, mas a legislação do Brasil ela é muito complexa em relação a investimentos. Fora ter toda essa visão do brasileiro muito misticista em relação à Bolsa de Valores, por exemplo, você tem uma burocracia muito grande envolvida. Então, por exemplo, muitas categorias de clubes de investimento ou então de grupos de pessoas que se unem para investir coletivamente, existem N dificuldades, seja de valores do montante para ser aplicado, seja das regras. Na maior parte das vezes não é você bem que decide o seu portfólio, e em grande parte das vezes, a não ser que você tenha licenças específicas, você praticamente não tem controle nenhum sobre o seu capital, né? Esse período já estava bem desanimado com todas essas condições. E aí eu tinha uma coisa que, por acaso, eu recebi um e-mail da Empíricos na época, e tinha uma coisa que eu já conhecia, que era o Bitcoin, mas que eu nunca tinha me dedicado muito profundamente a estudar como funcionava a tecnologia, e muito menos sabia que existiam outros ativos da mesma classe do Bitcoin, que é um criptativo, um ativo digital baseado em criptografia. E eu comecei a analisar isso um pouco mais profundamente, e daí que veio de fato o projeto da XL Capital. E bem, como que funciona o projeto? Um pouquinho adaptando essas visões e o que eu já tinha construído em relação aos projetos que eu comentei. Eu adaptei um pouco disso e peguei essa ideia, sofistiquei um pouquinho mais essa ideia e bem, traduzindo de uma forma muito simples, o foco da XL Capital é construir riquezas na área de ativos digitais. Então a nossa ideia é explorar justamente esse mercado que está iniciando, que são dos ativos digitais baseados em criptografia. Existem hoje, sei lá, uns 2.500 a 3.000. Eu estudei já uns 700, 800, selecionei desses 700, 800, uns 70, 80 mais ou menos, assim, que tem aparentemente potencial. E a nossa ideia é no decorrer dos próximos anos, enquanto esse mercado está se desenvolvendo, a gente ir acompanhando esse mercado, desenvolvendo riquezas nesse mercado, seja comprando esses ativos, sendo sócio desses projetos, sejam empresas, protocolos, plataformas descentralizadas e assim por diante, dos que a gente entende que tem maior potencial, efetuando mineração, por exemplo, tanto mineração Proof of Stake como Proof of Work, acompanhando o mercado ativamente para participar de airdrops, promoções de campanhas, participar de questionários, desenvolver feedbacks para esses projetos e receber recompensas por isso, desenvolver soluções próprias como aplicativos, dApps ou demais soluções na área de tecnologia, consultoria na área de tecnologia, desde site até desenvolvimento de contratos inteligentes, por exemplo. Também atuar no setor de varejo, que é uma pretensão nossa, seja com ATMs, né, com caixas eletrônicos de criptomoedas, seja no desenvolvimento de soluções próprias para varejo, por exemplo, facilitar pagamentos e assim por diante. Faucets também, e todo tipo de ramo que a gente puder atuar na área de ativos digitais para acumular o máximo possível dessas riquezas, é o que a gente vai fazer dentro desses projetos que a gente selecionar, são os projetos que têm maior potencial, certo? E
o que é vantajoso nesse modelo de negócio da EXL? É, primeiro que existe uma dificuldade inerente em você acumular riqueza, fazer um projeto pensando em aposentadoria, construir um patrimônio de forma individual, porque existem N variáveis que podem influenciar no seu projeto pessoal para você desenvolver isso daí. É, a ideia desse DXL seria ser uma espécie de previdência privada focada em aposentadoria em um ramo de negócios muito específico, né? Em um mercado de ativos que, além de ser arriscado no sentido de que é um mercado que está se desenvolvendo nesse momento. Vi um estudo inclusive ontem que diz que cerca de 0,013% do dinheiro do mundo está no mercado de criptoativos. Então, assim, para atingir 1% teria que subir, sei lá, acho que 70, 80 vezes. Então, assim, é um mercado que ele está muito no início, mas também tem muito potencial de crescimento, né? Então, oferecer uma espécie de serviço, né? Uma fintech, criar a ideia da XL é isso, ser uma fintech, ser um fundo de aposentadoria focado em ativos digitais de uma forma extremamente transparente. Como que funciona isso? Como eu disse, eu peguei um pouco dessas ideias de difundir conhecimento, de deixar as coisas claras entre os membros participantes e assim por diante, e eu sofistiquei isso. Então, hoje nós temos uma plataforma, um site, em que nós temos o nosso blog, né, para divulgar essas informações. Estamos construindo outras plataformas dentro do nosso site, próprias para cursos, treinamentos, vídeos. É uma área só de notícias e entretenimento na área de criptoativos e uma série de outras coisas, mas toda uma outra parte focada especificamente no projeto da XL, que seria a apresentação do projeto, apresentação do nosso token, que eu já vou explicar como que funciona, formas para poder o membro do projeto administrar o seu token, enviar seu token, coletar os seus dividendos, acompanhar, aliás, poder comprar o seu token desde com Ethereum, com Bitcoin, com ativos tradicionais como cartão, como boleto, mercado pago, PagSeguro, esse tipo de coisa, e acompanhar os resultados efetivos do projeto, né? Então, nós estamos deixando todas as nossas carteiras públicas, filmagem com a câmera ao vivo dos equipamentos minerando, como eu disse, não só eu, na verdade, né? Todos os membros desse projeto, eles são da área contábil, área administrativa. Então, a nossa ideia é fornecer informações sobre tudo que a gente está fazendo, desde a parte de gestão financeira, os índices de performance do projeto, os resultados efetivos, DRE, esse tipo de coisa, até a parte contábil também, balanço, balancete, razão, índices de liquidez e assim por diante, para as pessoas acompanharem de fato qual que é o potencial, como que está sendo os resultados do projeto. Então, as carteiras públicas, as câmeras públicas dos equipamentos, todos os relatórios de acompanhamento, toda a parte contábil, toda pública também. Tudo isso centralizado em um portal onde que as pessoas possam acessar, além de estarem informadas, além de aprenderem, também terem uma visão de sócio de empresa, acompanhando os resultados efetivos do negócio com transparência, em que ela possa acessar as carteiras e ver o que a gente está fazendo, ver como que a gente está movimentando e de fato ver se o projeto tem potencial. Quais são os benefícios para uma pessoa individual em ser membro do nosso projeto, né? Justamente a complexidade disso, né? Como eu falei, existem N variáveis que dificultam você desenvolver um projeto pessoal, né? De aposentadoria. A nossa ideia é oferecer, além da expertise, o know-how, a dedicação das pessoas do projeto da EXL, mostrar isso de forma
pública, transparente, em que as pessoas possam ser membros e deixarem de ser membros do projeto à medida que elas quiserem, que elas acharem conveniente. Então, o problema que a gente tenta resolver é facilitar, prestar esse serviço de certa forma, para que pessoas comuns possam investir em um mercado extremamente emergente, um mercado que tem extremo potencial, investir nas empresas do futuro, investir em inteligência artificial, investir em internet das coisas, investir em big data, investir em blockchain, investir em contratos inteligentes, investir em tudo que está surgindo de tecnologia, mas sem muita complicação, né? E como que a gente faria a distribuição dos lucros desse projeto? Por que a gente captaria recursos para poder viabilizar esse projeto? Como funcionaria toda essa transição? Bem, eu teria que explicar claramente, mas numa próxima conversa a gente vai conversar sobre isso daí, como funcionam os contratos inteligentes. Mas basicamente o que a gente fez foi criar um contrato inteligente vinculado ao nosso token. Então nós temos a nossa moeda, o nosso token, a nossa ação da nossa empresa, por assim dizer. E à medida que nós vamos vendendo esses tokens, o valor que a gente arrecada com esses tokens, a gente financia o nosso projeto, seja comprando esses ativos em si, desde tokens, moedas e assim por diante, seja comprando equipamentos para mineração, e é mais no sentido operacional mesmo. A gente não pretende usar nenhum tipo de recurso, por exemplo, para marketing, usar nenhum tipo de recurso de captação para pagamento de pessoas ou coisa do tipo, até para manter a saúde do negócio. Mas bem, com esse dinheiro nós vamos trabalhar e estruturar o projeto. À medida que esse projeto for dando lucro contábil, o lucro apurado é distribuído dentro do nosso contrato inteligente. Então todas as pessoas que têm os tokens podem ir pelo nosso site, inclusive vão poder ir e sacar esses dividendos, esses lucros distribuídos e manter os seus tokens, né? Então funciona bem como uma estrutura operacional de uma empresa. A empresa tendo lucros, ela distribui esses lucros, as pessoas que possuem ações, por assim dizer, da empresa, elas resgatam esses lucros. A empresa não tendo lucro, não se divide lucros, até para manter o patrimônio da empresa, não ter detrimento do patrimônio da empresa, e o nosso modelo não chega nem um pouco perto desses modelos que estão sendo desenvolvidos, que vão ter que ser testados nos próximos anos. Por exemplo, de mineradoras que prometem devolver o dinheiro das pessoas em 5 meses, ou então empresas que prometem 30% de lucro, né, e mais outras maluquices absurdas, que inclusive na minha visão trazem ônus pesados para o mercado, porque passa uma impressão de que não são... Todo mundo que trabalha nessa área não é sério, e não é bem assim que está... não é bem assim que está acontecendo. Existem muitas empresas sérias, muitas pessoas sérias trabalhando nesse ramo. E o que a gente está construindo, né, no final das contas, principalmente nesse último ano? A gente está construindo esse site, né? A gente está construindo essa plataforma. Inclusive a gente vai falar bastante sobre isso no próximo bate-papo. É construir todas essas ideias, fazer o nosso produto mínimo viável, né? Expandir a nossa ideia para que outras pessoas conheçam o nosso projeto e também nos dê ideias sobre a viabilidade, se ele é real, se é só coisa da nossa cabeça, né? E também estamos trabalhando em tornar esse projeto oficial. Em que sentido que eu quero dizer isso? Seja em desenvolver o material intelectual que seja necessário, seja na parte de formalização dentro do país, seja na parte de difusão do projeto em exchanges, né? Então, a nossa ideia é fundamentar, estruturar, fazer o nosso projeto, nosso produto mínimo viável ainda dentro desse ano, para que ano que vem a gente possa expandir esse projeto para outras exchanges, divulgar bastante, trabalhar bem forte na área de marketing, e poder ir acompanhando e aumentando o nosso portfólio e a nossa atuação como um todo.
E também desenvolver a parte própria da XL, que seriam as soluções que a gente pretende desenvolver em parte de aplicativos, expandir a área de consultoria, também para diversificar a captação de recursos, e acompanhar os resultados efetivos, ver o trabalho acontecendo, ver como que as pessoas vão interpretando o projeto, tá? E, bem, eu falei um pouco sobre o que é o projeto, falei um pouco sobre qual que é a nossa missão, e um pouco sobre os nossos valores, no sentido de sermos sérios, profissionais, transparentes, mas eu queria focar em mais dois outros pontos sobre a visão e os nossos valores. Bem, a nossa visão é que o mercado de criptoativos ele é um mercado que, além de estar em plena expansão, ele é o mercado mais emergente do século. É o mercado onde que estão concentrados os ativos do futuro. E é uma das teses, inclusive, da XL. A XL acredita que haverá uma grande crise econômica, a maior crise econômica da história atual, e que essa crise econômica vai mudar muitos paradigmas em relação a investimentos. Acho que a priori porque o problema é causado principalmente pelos governos e os títulos, por assim dizer, que são oferecidos por esses governos, a dívida desses governos, né? E esses governos estimularam por muitos anos uma entrada de dinheiro muito grande em bolsa de valores, né? Então existe muito dinheiro na bolsa de valores. Quando existem crises, comumente esses dinheiros eles vão para títulos, para dívida de governos, mas que nesse momento o que principalmente causou essa crise que vai acontecer são essas dívidas, e que esse dinheiro vai sair de bolsa de valores. Então acredito que existe um potencial muito grande de uma parte desse dinheiro ir para o mercado de criptoativos, né? E então a nossa visão é de que esse mercado é o mercado onde que as pessoas devem estar posicionadas de uma forma ou de outra. É o mercado que mais tem potencial e é o mercado do futuro. E segunda é sobre os nossos valores, tá? O conjunto de todo modelo de negócio é focado em duas pessoas, Warren Buffett e Nassim Taleb, tá? O Nassim Taleb, ele é um filósofo, ensaísta, economista, todos os istas que você possa pensar. É um dos caras mais inteligentes vivos, e ele tem uma série de pensamentos sobre a vida em si. E um deles é a antifragilidade. Bem, a antifragilidade, traduzindo, resumindo da forma mais básica possível, é a habilidade de se beneficiar do caos. É a habilidade de você, além de sobreviver ao caos, além de ser resiliente, você tirar benefício dele. Então, toda a ideia do nosso projeto é sobre diversificar os locais de investimentos para evitar risco sistêmico, estar exposto em posições com extremo grau de possibilidade de retorno, são posições côncavas positivas, e ter uma filosofia de se aproveitar do caos, né? Aproveitar da volatilidade, aproveitar da incerteza. E o segundo, o Warren Buffett, ele é o maior investidor vivo, né? E a ideia da XL é aprender muito com os ensinamentos dele e construir o nosso patrimônio de forma séria, íntegra, um passo de cada vez, e focado principalmente a longo prazo. Dinheiro não cai do céu, não existe conto de fadas, né? Tudo exige muito trabalho, exige muita dedicação, e essa é a nossa ideia. Nossa ideia é construir um sistema que seja como se fosse um fundo de investimentos, estilo fundo REIT, que é em multimercados, mas focado principalmente, focado em criptoativos, em ativos digitais,
e isso pode ser desde empresas, protocolos, commodities, moedas, tokens e assim por diante, captar e armazenar esses recursos das formas mais diversas possíveis, e trabalhando e investindo nesse mercado em tudo que a gente todas as formas que a gente puder, acompanhar e deixar esses resultados, esse trabalho, todos os dados desse fundo de forma pública, transparente, da forma mais transparente quanto possível, administrar esses valores de uma forma descentralizada, por assim dizer, ou seja, nós queremos embutir multisig, contratos inteligentes de governança, nós queremos fazer um acompanhamento dos resultados efetivos muito próximo, inclusive, para que as pessoas possam fazer o compliance disso, fazer a cobrança dos prazos e assim por diante que a gente for determinando em relação ao projeto. Investir no crescimento pessoal das pessoas, então é difundir conhecimento, capacitar as pessoas e distribuir esses resultados aos detentores do nosso token. Então, basicamente, assim, muito por cima, a ideia do projeto é essa aí.